e vamos tratar desse tema de quântica, espiritualidade e saúde. Às vezes, quando se ouve falar em física quântica, nós pensamos, isso é alguma coisa que eu não vou entender nunca. Isso é algo muito difícil. Vão me apresentar aquelas fórmulas de matemática complexas? Não. A ciência é uma leitura do universo. A mecânica newtoniana fazia uma leitura simplesmente materialista do universo. Tanto que quando Kardec afirmou que o espiritismo seria científico, isso era uma condição de continuidade da doutrina, naquela época foi uma informação muito ousada, porque a ciência oficialmente negava qualquer contato com a espiritualidade. Nada de espiritual existia, era tudo superstição. Da interpretação filosófica da mecânica newtoniana nasceu o chamado materialismo realista, e não havia pontos de contato no momento, salvo para quem quisesse estudar mais a fundo a chamada filosofia da ciência. O que ocorre conosco é que em nosso ensino das chamadas exatas, que não são exatas. Isso é uma nomenclatura errada. Humanas e exatas. Então, deve haver as exatas, as aproximadas, as erradas, as humanas, as desumanas e as superhumanas, que deve ser do Nietzsche, com o super-homem. Isso não existe. A ciência, hoje, é de probabilidades e não de certezas. No primeiro momento que se ouve isso, a gente não gosta muito, porque eu preferia ter certeza e não possibilidade. Mas vejamos, a teoria da certeza tem um lado muito perverso, porque se tudo é certeza, se tudo já está pré-determinado, não precisamos nem devemos nos esforçar, porque o que tiver que acontecer, vai acontecer. E hoje, nesse mundo de probabilidades, há uma frase da ciência, da física quântica, que parece uma oração, e pareceria assim aos desavisados, que diz o seguinte: vivemos num oceano de luz, chamado energia ponto zero. Neste oceano de luz, diferentes possibilidades com distintos graus de probabilidade nos são oferecidos. E nossa consciência elege aquelas que quer transformar em realidade. A partir daí, se substituiu na física, em filosofia da ciência, o termo observador. Porque observador é quem olha um filme, vê determinados aspectos, gosta ou não gosta, mas não tem nenhuma possibilidade de interferir no filme. Quando lemos um livro, não podemos modificar aquilo que o autor disse, mas no universo nós podemos. Nossa consciência escolhe possibilidades. E aí há dois princípios que são importantíssimos dentro da ciência quântica. Duas leis. Uma diz o seguinte: nós somos emissores e receptores de energia, mas só recebemos nas frequências em que somos capazes de vibrar. Isto é uma grande responsabilidade e mostra aquilo que já sabíamos da espiritualidade: os bons pensamentos, as boas vibrações atraem vibrações da mesma frequência. Fora isso, muitas vezes, por desavisados, nós ficamos esperando milagres. O exemplo é muito simples. Se nós tivermos aqui um pequeno aparelho de rádio, nós podemos sintonizar, de acordo com a capacidade do aparelho, diferentes emissoras. Há aqueles que sintonizam só AM, há aqueles que sintonizam só FM, há aqueles que sintonizam muito mal, 2 ou 3, e assim vai variando. Mas vejamos o seguinte: neste momento estão passando por esta sala centenas, pelo menos, de ondas de estação de rádio. Nós não temos a capacidade de traduzi-las para o nosso idioma. Mas um pequeno aparato de rádio traduz. E aí vem o detalhe: quando nós colocamos numa determinada emissora aquela que nós queremos ouvir, embora passem outras ondas por aqui, até muito mais fortes do que aquela em que nós nos localizamos, o nosso rádio pega só aquela e não pega outra. Por quê? Porque naquele momento o seu mecanismo eletrônico interno
está vibrando na frequência daquela emissora. As emissoras em cuja frequência não pode vibrar, ele não capta. E nós somos exatamente assim. Se somos pessimistas, se não vemos o mundo com bons olhos, se não vemos os irmãos, os nossos semelhantes, se não entendemos que não existe o problema que é só do outro, se o outro se aproximou de nós, o problema é nosso. Nós podemos socorrê-lo. Será que será preciso outra pandemia para entendermos que o problema de longe não é de longe? Pode chegar aqui perto e não chegamos a compreender isso? Então, nós recebemos das frequências em que somos capazes de vibrar. Aí, na história da ciência, nós vemos muitas vezes pessoas que acreditam que um cientista descobriu alguma coisa por acaso. Ah, pois é. Thomas Edison, inventor da lâmpada, costumava se apoiar numa bengala no seu laboratório e cochilar. Nesse cochilo, a bengala escorregava e ele acordava. E acordava com uma nova ideia na cabeça. Por quê? Porque ele estava sintonizado com aquilo. Que ele sabia ler a mensagem da inspiração, a qual muitas vezes nós nos bloqueamos. O físico Kekulé, que descobriu o chamado radical benzênico, que aparece naquelas fórmulas de química complicadas. Às vezes, na bula de um remédio, botam aquelas fórmulas. São vários hexágonos. A química não conseguia representar determinadas cadeias de carbono. E Kekulé, depois de uma longa viagem, sentou-se perto da lareira e, olhando a chama da lareira crepitando, saltando, tentou, naquele estado entre o sono e a vigília, pensou estar enxergando serpentes de fogo que mordiam o próprio rabo. Uma pessoa supersticiosa, lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, acreditam que, ao contrário da sabedoria oriental, que sonhar com serpente é uma traição. Alguns interpretam como visita da sogra, mas isso não faz nenhum sentido. Mas se nós estamos ligados nisso, alguém vai me trair no meu trabalho. Cada um recebe na frequência em que vibra. Sabe o que Kekulé pensou naquele momento? Aí está uma maneira de representar que não conhecíamos ainda. Os núcleos fechados de benzeno, e a partir daquela visão, inspiração que teve no momento, criou um avanço fantástico para a química orgânica. Então, nós percebemos aquilo com que estamos sintonizados. E aí devemos fugir das negatividades. Há pessoas que enxergam uma árvore com 1000 lâmpadas acesas e uma apagada. E das 1001 comentam só aquela que estava apagada. Às vezes por ciúme, por inveja. Muito bonita a árvore, mas tinha uma lâmpada apagada. Havia 1000 acesas. Mas isso não interessou. Isso não produziu uma sintonia. Então, nós recebemos exatamente naquelas frequências em que somos capazes de vibrar. Daí por quê? Ninguém sofre algum tipo de obsessão, algum tipo de desarmonia por acaso. Nós temos a lei de ação e reação. A toda ação se opõe uma reação de mesma intensidade e sentido contrário. E a ciência nos diz que a reação é sempre sentida por quem pratica a ação. Se eu empurro a parede me empurra. Às vezes eu não noto isso, mas se eu estiver sobre patins, eu vou notar. E aí nós temos toda essa conquista da ciência nos dizendo que as boas vibrações nos transmitem as coisas positivas. Uma vez perguntaram a Einstein como é que ele conseguia pensar e descobrir coisas em que ninguém havia pensado antes. Ele disse, com toda a sua modéstia, todo grande conhecedor é modesto. Não é o falso modesto. Aquele que diz, eu não sei nada, para ouvir não apoiado, sabe muito, não. Mas que conhece as suas limitações. E Einstein, quando era pequeno, durou muito tempo até conseguir falar. Tinha dificuldade. Os pais levaram até a médicos para ver se havia algum problema de raciocínio, algum problema mental. E ele disse, eu custei muito a falar. E como eu me atrapalhava com as palavras, eu sempre pensava bastante antes de falar. E talvez por esse fato de pensar bastante antes de falar, eu descobri muita coisa, porque me acostumei a pensar. Pensar no universo, pensar nas suas leis, como nós podemos pensar no bem ou pensar no desastre. E nós vamos atrair nessa faixa. As pessoas que são especialistas em contar desastre,
são mais sujeitas ao desastre. A gente poderia se perguntar assim, mas então quem fala sempre a respeito de doenças certamente vai adoecer? Certamente não, porque a ciência atual é de probabilidades, mas que tem mais probabilidade de adoecer do que aquele que pensa de outra maneira. Claro que os dados são estatísticos, há às vezes exceções de um grupo ou outro, mas na média, nós, ao pensar nas coisas negativas, nós criamos condições para que elas se aproximem de nós. Nós estamos chamando, oferecendo a entrada, vibrando na sintonia. Se tivermos sorte, se costuma dizer, naquele momento nenhuma vibração negativa passará perto de nós. Mas se não tivermos muita sorte, pode passar perto e ser atraída por aquela frequência em que nós estamos vibrando. Assim, nós temos essa grande responsabilidade com o nosso pensamento, com a nossa construção mental, porque nós podemos enganar as pessoas de diversas maneiras, mas a nossa frequência não engana. E o sensitivo percebe isso. Eu posso desejar felicidade a alguém que eu odeio. Não tenho esse exemplo, felizmente. Mas a palavra pode ser qualquer uma. Mas nós reconhecemos a diferença entre a palavra dita por alguém que acredita no que está dizendo e a palavra dita por alguém que não acredita no que está dizendo. Os grandes líderes carismáticos da humanidade, aqueles que convenceram multidões, infelizmente, às vezes para o bem e às vezes para o mal, tinham um denominador comum. Nós poderíamos pensar, o denominador comum é que eram bons oradores. Não. O denominador comum é que queriam materializar as suas ideias e, por isso, boas ou más, acreditavam nelas. Se nós falamos a alguém algo em que acreditamos, nós temos muito maior chance de conseguirmos uma comunicação eficaz. Porque nós sabemos que o que é comunicado não é o que o comunicante diz, é o que o ouvinte entende. Tanto que nós, diante de uma mesma palestra, podemos ter interpretações completamente diferentes. E se falamos com amor, e se acreditamos e procuramos viver as nossas ideias, isso é muito superior para nós. Então, o primeiro ponto da ciência quântica é este. Nós somos emissores e receptores de energia e só recebemos das frequências em que somos capazes de vibrar. E há também a frequência daquele grupo que os cultos orientais chamavam a egrégora do ambiente, que não é outra coisa senão a soma das vibrações de encarnados e desencarnados que participam de um centro, de uma igreja, de uma sala de aula. E isso também é uma força de atração. E há uma segunda lei importantíssima, que nos ensina o seguinte: lá no mundo subatômico, a expectativa do fato cria o fato. O que quer dizer isso? Que os elétrons, quando estão sendo observados de certa maneira, eles também estão observando o pesquisador. No mundo subatômico, se eu espero que o elétron se comporte como onda, ou seja, eu faço uma experiência para que ele demonstre seu caráter ondulatório, ele se comporta como onda. E se eu espero que o elétron se comporte como partícula, ele se comporta como partícula. Então, como o ser humano é muito maniqueísta e sempre tem aquela velha pretensão de ser dono da verdade, os cientistas também são assim. E houve uma época em que eles se dividiram em dois grandes partidos, tipo direita e esquerda, mas só que tudo de extrema. E se dividiram em dois grandes partidos, o partido da onda e o partido da partícula. Então, em algumas experiências, por exemplo, joga elétrons contra um pequeno molinete num tubo de raios catódicos, e o elétron batendo naquele molinete faz com que o molinete se movimente. Então, é como uma bolinha, logo é uma partícula. E aí vem o erro, é uma partícula. Mas se é partícula, não pode ser onda. Aí se fazia outro experimento, em que o elétron mostrava seu comportamento ondulatório, e aí o que eles diziam? É onda. E se é onda, não pode ser partícula. Até que em 1935 foi feita uma experiência muito interessante que se jogavam elétrons contra um obstáculo com duas passagens. A lógica comum dizia, se for uma onda, passa por uma e por outra
ao mesmo tempo e interfere mais adiante. Se for uma partícula, passa por uma ou por outra, ou não passa por nenhuma. Para sua surpresa, verificavam que o elétron às vezes se comportava passando por uma ou passando por outra. E outras vezes se comportava como se fosse uma onda, deixando um sinal de interferência numa tela. E aí o que foi verificado? Pois é, o elétron às vezes se comporta como partícula e às vezes se comporta como onda. Mas aí vem a semelhança com alguns seres humanos. O elétron descobriu que quando está sendo observado ele deve se comportar como partícula. Mas quando não está sendo observado, ele vai para a confusão e se comporta como onda. Assim como certas pessoas. Quando estão sendo observados, casal margarina. Tudo é amor e perfeição. Fora da observação, fica um pouco diferente. Alguns políticos também se comportam assim. De vez em quando, naturalmente, são alguns. Há até a história de um famoso político, este era brasileiro, era lá do governo, e morreu e foi para o céu. Para sua surpresa, viu-se na porta de algo que parecia ser o céu. E recebido por São Pedro. São Pedro disse, seja bem-vindo. E ele, então, perguntou, mas aqui o senhor é o São Pedro? Pelas imagens, assim, eu estou reconhecendo. Aliás, é irmão do fulano, sabe o nome de toda a família? Tudo bem? Sim, pode entrar, mas aqui é o céu, é. Entre. Ele estranhou muito, mas entrou. Andou por lá, não sei porque encontrou poucos conhecidos. Achou aquele céu meio monótono, anjinhos cantando e tal. Voltou São Pedro muito desconfiado. Disse, mas aqui é o céu mesmo? É assim, senhor. Pois é, eu acho que houve alguma propaganda enganosa. Falaram mal do inferno e ele não pode ser tão ruim assim. Então quero conhecê-lo. Quero ir ao inferno para conhecer. São Pedro disse, pois é, mas a ida ao inferno é one way. Não tem volta. É passagem só de ida. Não, mas eu quero ver como é que é. Porque eu acho que me enganaram. Sabe como é? Nós julgamos na medida em que somos. Então, acho que podem ter me enganado. Insistiu, São Pedro disse que não era possível. Aí ele fez uma pergunta fatal. Se eu ganhasse numa loteria 100 mil euros, eu não poderia querer receber somente 5? Ah, isso poderia. Então, eu ganhei o céu, quero ver o inferno. É menos, mas eu estou disposto a ir até lá. Perfeitamente. Então, vamos, já sabe. Foi. Vai poder voltar aqui só uma vez para me dizer a sua escolha. Ainda vamos lhe dar essa chance. Ele insistiu muito, sabe como eles insistem? Então, pode voltar. Entrou no elevador, apertou o andar menos 7. Porque o 7 no céu é o melhor, então menos 7 deve ser o mais profundo inferno. Vamos ver como é que é isso. Desceu. O diabo abriu-lhe a porta. Um gentleman, finamente vestido, gente de fino tato, disse, tenha vontade. Mas onde que eu posso ir? Onde quiser. Aqui é a transparência absoluta. Vá onde quiser. E ele saiu a caminhar. Viu pessoas cantando pelas ruas, bares, com árvores na calçada, serviam Veuve Clicquot Ponsardin de graça, café, vinho, que bem entendesse. Tinha música para todos os gostos, até aquele sertanejo do Brasil, que é um horror, também tinha para todo mundo. E ele disse, mas aqui é o inferno mesmo, é. Como o senhor está a ver, aqui é o inferno. Ah, estavam querendo me enganar, então agora eu vou voltar. Pegou o elevador para São Pedro, decisão final, não adianta insistir. Lá, inferno. Muito bem, agora é final. Pegou o elevador, desceu novamente. Quando chegou, abriu-se a porta do elevador, o demônio estava furioso, agarrou pelo casaco, atirou longe, agora vai para o diabo, te carrega literalmente. E ele via tachos com enxofre fervendo e as alminhas sendo mergulhadas ali, retiradas para sofrer mais um pouco, gente catando comida no lixo, uma desgraça absoluta, e disse, mas seu demônio, o senhor me deve uma explicação. O senhor é que deve, eu tenho aqui um livrinho anotado, precisamos ler. Não, mas uma explicação apenas. Ontem ainda, eu vim aqui e era tudo uma maravilha. E agora essa desgraça absoluta, o que aconteceu? O senhor deveria saber. Ontem estávamos em campanha. Agora, o senhor já fez a sua escolha.
Ele vai nos aguentar, só que não é 4 ou 5 anos, foi por toda a eternidade. Então, isso nos mostra esse sentido de vivermos duvidando do nosso próximo, aquele inconsciente sombrio do Dr. Freud, todo mundo quer enganar todo mundo, ninguém é bom. Não podemos pensar dessa maneira. Como não podemos pensar também que vivemos no paraíso absoluto. O ser humano tem virtudes e tem defeitos. E os defeitos devem ser aprimorados. Alguns não querem, mas um dia hão de querer. A tarefa da evolução é lenta. Então, a expectativa do fato cria o fato. Vou-vos contar uma experiência interessantíssima da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, mostrando que se a expectativa do fato cria o fato lá no mundo subatômico, quanto mais isso não será realidade no nosso mundo de relações, em que a influência é muito maior, e hoje se demonstra também o que nós já sabíamos, que o pensamento é uma forma de energia. E energia não se cria nem se destrói. Energia apenas se transforma. E assim sendo, por uma questão de inteligência, não devemos usar essa energia contra nós. Eu não sou nada, eu sou um infeliz, o terreno, o gramado do vizinho é mais verde que o meu, mas o vizinho cuida do gramado, você não cuida. Então, se cada um cuidasse do seu, seria diferente. Não achar que as pessoas são privilegiados porque nasceram assim, porque tiveram sorte, não. Cada um de nós, assim como os elétrons têm suas camadas, os átomos têm determinados limites de vibração e níveis que pode alcançar, desde que se prepare para tanto. Então, os pesquisadores de Harvard fizeram uma experiência muito interessante. Vamos supor que o nosso grupo aqui fosse uma sala de aula do último ano antes da universidade, quando o aluno se prepara para prestar exames e entrar na universidade. Os alunos de uma mesma turma foram divididos em 2 grupos. Os pesquisadores tinham a foto e o nome de cada aluno e dividiram em 2 grupos. E chamaram todos os professores que iriam trabalhar com aquelas turmas naquele semestre, no semestre seguinte. E disseram, olha, aqui estão divididos em 2 grupos. O grupo A é de alunos que têm um alto QI, uma inteligência emocional também bastante grande, sabem bastante, têm muito conteúdo. E o grupo B é de alunos que, em termos de QI, ficam abaixo da média, têm grande dificuldade de aprendizagem. O compromisso era que os professores não poderiam jamais dizer aos alunos que havia esse grupo A e esse grupo B, estavam na mesma sala, e os alunos também não sabiam dessa divisão. Sabiam que cada aluno tinha uma foto, como é normal em qualquer estabelecimento de ensino. Passa o semestre, vêm as provas finais e, como se deveria esperar, os alunos do grupo A tiveram, em média, notas muito superiores aos alunos do grupo B. E aí veio a grande revelação. Não havia nenhum teste de QI. Todos os alunos da sala haviam sido escolhidos entre alunos de inteligência mediana, de QI médio e com a mesma dificuldade de aprendizagem. E por que um grupo rendeu mais do que o outro? É aquela parte da vibração, do pensamento de amor que nós temos quando nos dirigimos a alguém. Quando um aluno do grupo A levantava o dedo, o professor já esperava algo de bom. Se não viesse, ele até ajudava sem querer. Quando era do grupo B, não é ser do grupo B. Isso nos mostra que não devemos rotular negativamente as pessoas. Isso nos prejudica e pode também prejudicar os outros. Aquelas frases que os pais ou professores às vezes dizem sem pensar. Esse menino é muito preguiçoso, nunca vai chegar a nada. Temos que cuidar porque o cérebro, principalmente da criança, pode entender aquilo como uma ordem. Nós tivemos uma vez uma professora de inglês que tinha um aluno muito inquieto na aula e ela resolveu chamar o aluno de radio. Ele era o rádio, porque não parava de falar. E o que aconteceu? Ele ficou cada vez pior, porque ele entendia que a expectativa da professora era que ele fosse um rádio, e rádio mudo não serve para nada. Então falava o tempo inteiro. São chamados estímulos negativos, que nós, com o amor que devemos nos relacionar com o nosso semelhante, precisamos cuidar. E há mais. Há experiências importantíssimas hoje que mostram que a espiritualidade faz bem à saúde. Pesquisas em diversas universidades, nos Estados Unidos e agora também no Brasil,
tem mostrado que as pessoas que acreditam em algo, não precisa nem ser uma religião definida, uma crença na espiritualidade. Porque nós sabemos que existe uma diferença entre espiritualidade e religiosidade. Religião é algo que nós adotamos por termos mais afinidade com um tipo ou outro de ensinamento. Espiritualidade é a evolução nossa. Há pessoas que não creem em nada, infelizmente, mas têm bondade em seu coração, auxiliam o próximo, praticam a caridade. E há pessoas que creem para fazer a guerra religiosa. Então, infelizmente, há aqueles que são muito religiosos, mas não são espiritualizados. Os vaidosos. E há aqueles que são muito espiritualizados e não são religiosos. Se as duas coisas andarem junto, ótimo. É muito bom, mas nem sempre andam. Então, se verifica, aquela pessoa que tem espiritualidade, quando submetida à intervenção de alto risco, o grupo das pessoas que acreditam em algo, quando submetidos a intervenções cirúrgicas de alto risco, tem maior índice, estatisticamente falando, maior índice de sucesso na cirurgia. Além disso, se recuperam em menos tempo. E, além disso, a possibilidade da recidiva, do retorno ao mesmo mal, é muito menos frequente. Então, nós vamos vendo que a espiritualidade é um bem para a nossa saúde. Há pesquisas muito interessantes e hoje, oficialmente, em Harvard se aconselha ao médico, quando atende um doente no hospital, um doente mais ou menos grave, ele deve, na anamnese, naquele questionário que o médico faz ao paciente, fuma, não fuma, bebe, não bebe, etc., pratica exercício ou não, incluir se o paciente deseja alguma assistência religiosa, espiritual. Aí houve uma primeira reação. Nós médicos não somos curandeiros. Uma reação de má vontade. Nós médicos não somos pastores, não somos padres, não somos médicos. Mas a pesquisa continuou e hoje se sabe o seguinte: não se obriga o médico a rezar com o paciente se ele não quer e não sabe rezar. Mas ele deve incluir na anamnese, naquele questionário, a seguinte pergunta: deseja alguma assistência espiritual? Deseja alguma assistência religiosa? E se o paciente pedir, eu quero falar com o padre da minha paróquia, eu quero falar com a minha amiga que dá passe no centro espírita que eu frequento, aconselha-se a chamar essa pessoa, porque isso aumenta o conforto, aumenta a esperança e a expectativa do fato cria o fato. Então, está definitivamente comprovado que a espiritualidade faz bem à saúde e que a prece é excelente para a cura das pessoas. Há muitas experiências hoje, os americanos adoram estatística. Então, aquelas experiências com muita gente, da lei dos grandes números, em inúmeros lugares. Começou na Universidade de Duke, na década de 50, com os estudos da parapsicologia do professor Heine. E depois isso foi mais adiante. Então, existem grupos de oração que rezam por pacientes de determinada ala no hospital. E para fazer bem a experiência, vamos supor, do quarto 101 ao 105 recebe oração, 106 a 110 não recebe ainda. E a melhora do 101 ao 105 é notável, mesmo se os pacientes não sabem que estão recebendo orações. Isso se chama, em pesquisa científica, a experiência do duplo cego. O paciente não sabe que está recebendo oração, então elimina-se a possibilidade de a cura ou a melhora ocorrer por sugestão, porque eles simplesmente não sabem que isso está acontecendo. Houve uma experiência na Coreia do Sul com mulheres que tinham dificuldade de engravidar. Essas mulheres frequentaram uma mesma clínica, fizeram os mesmos tratamentos médicos, tinham o mesmo número de relações por semana, mas sem que elas soubessem. Também foram divididas em dois grupos. E foi chamado um grupo de meditadores, que diariamente, olhando as fotografias do grupo que iria receber oração, meditavam, ou seja, oravam para que aquelas mulheres conseguissem engravidar. E outro grupo não recebeu oração alguma, o tratamento clínico era o mesmo.
Para surpresa geral, depois de 3 meses, 80% a mais das mulheres que recebiam a meditação engravidaram em relação ao outro grupo. Porque a oração é uma forma de nos comunicarmos com a espiritualidade superior. É uma energia boa. E como a energia não se cria nem se destrói, é muito interessante pensarmos em não cultivar o ódio, o ressentimento, porque essas energias ruins, elas andam por aí. E, de repente, se refletem e voltam para nós. Porque aquele pensamento ruim, aquele mal que alguém deseja ao outro, pode ter influência no outro ou não. Mas vamos nos lembrar, se é que chegou ao outro, antes de chegar ao outro, passou pelo seu emissor. É como o cano de descarga do automóvel, o escapamento do automóvel. Joga fumaça para todo lugar, mas o próprio cano, que é a origem, é por onde passou originalmente, está mais contaminado do que o resto. Assim são as vibrações negativas. E mutatis mutandis, assim são também as vibrações positivas. E hoje é uma pesquisa muito interessante sobre esse detalhe da espiritualidade. Candace Pert é uma farmacêutica, tem o curso de farmácia e depois resolveu fazer uma especialização na área de física quântica. E descobriu, e essa foi sua tese de doutorado, algo importantíssimo. Isso já existia no livro de Adolf Huxley. Já existiam alguns livros esotéricos. Um deles se chamava O Engano da Morte, dizendo o seguinte: esse livro, que foi traduzido para o português em 1939, dizia que quando, depois da refeição, nós não passamos muito bem, é possível, não é absolutamente certo, é possível que os males sejam mais decorrência do tipo de emoção que sofremos ao almoço do que do alimento em si mesmo. Ele dá um exemplo. Se durante o almoço a irmã mais velha caçoou do irmão mais novo, porque não conseguiu dizer uma palavra correta, o pai brigou com a mãe, etc., isso envenena. Isso não faz bem. Isso era antigamente apenas uma crença de um jornalista americano que era também esoterista. Mas, depois do ano 2000, Candace Pert, que citamos há pouco, fez uma experiência muito interessante. Essa foi sua tese de doutorado, como eu disse. Ela descobriu que a cada emoção nossa corresponde, numa pequena grande farmácia que temos em nosso cérebro, chamada hipotálamo, a produção de químicos. São aminoácidos de cadeia pequena. Então, a cada emoção corresponde à produção de um desses aminoácidos. Então, há aminoácidos para o amor e há aminoácidos para o ódio. Esses aminoácidos se chamam peptídeos. Há peptídeos para a alegria e há peptídeos para a tristeza. Aqueles do vitimismo são os piores, são os mais venenosos, os mais densos. Deus é bom para os outros, mas esqueceu de mim. Ninguém me ama, ninguém me quer, e será que eu amo? Nós recebemos na frequência em que somos capazes de vibrar. Ao marido, aquele que a mulher chega em casa num sábado de tarde com muito calor e dizer: perdi um tempo enorme com esse calor todo no cabeleireiro, fiquei muito irritada, e ele olha para ela e diz: e mesmo assim não te atender? O que esperar depois dessa pérola, dessa preciosidade, né? Dessa sintonia, dessa sutileza? Nada, praticamente. Então, a cada emoção nossa corresponde lá a um determinado químico. Esses químicos entram na corrente circulatória e passam a se chamar normopeptídeos ou ormopeptídeos e vão até a célula. Na célula existe a membrana celular, que trouxe muitas novidades ao estudo da biologia, porque é muito pequena e só foi descoberta em 1954 com a microscopia eletrônica. Essa tênue membrana que envolve a célula tem os receptores para cada tipo de produto que chega na célula. Então, quando um desses peptídeos produzidos pela nossa emoção chega na célula, assim como o resultado de um alimento, de um medicamento chega na célula,
Encontrando o receptor adequado, entra e passa a alimentar a célula. Não encontrando, se perde na corrente circulatória. Então, vamos fazer uma comparação para facilitar. Que todos aqueles produtos químicos gerados pelos bons pensamentos sejam redondinhos. E todos os gerados pelos pensamentos negativos sejam quadradinhos. A célula, neste setor, ela é esperta. Ela sabe que é muito difícil passar uma semana inteira em estado de graça, se incomodar com alguma coisa. Quem passou a semana todo dia incomodado com algo, precisa visitar o médico. Quem passou a semana inteira achando que tudo está ótimo e não se incomodou com nada, também pode ter algum problema. É aquela pessoa que cai, quebra o braço esquerdo e diz, graças a Deus, não foi o direito, porque eu preciso mais do direito que do esquerdo. No dia seguinte, ela quebra o direito também, e graças a Deus que ainda tem as pernas. No outro dia, quebra o pé e diz, ainda posso andar feito saci, pererê. Mas, se Deus ouvisse tudo isso, diria, olha, percebe bem por onde andas que não vai te machucar tanto, não põe a culpa disso. Porque nós temos que cuidar com o nosso caminho. Então, assim são as nossas vibrações. Como a célula é esperta, ela tem mais ou menos 50% de receptor redondinho, 50% de receptor quadradinho, que ela precisa se alimentar. E nem sempre dá para escolher a melhor qualidade de alimento. Mas agora vem o grande problema. Se nós bombardearmos as nossas células sempre com o mesmo tipo de emoção, dois fenômenos vão acontecer que nós pensávamos antes que eram apenas psicológicos, mas são psicobiológicos. A pessoa está sempre mal com o mundo, está sempre reclamando, está sempre se queixando da vida. E o que acontece? Ela está sempre se queixando da vida. A célula recebe muitos quadradinhos e quase nada de redondinho. Então, à sua maneira, a célula é uma unidade inteligente. À sua maneira, ela pensa. Quadradinho chega aqui a toda hora. Redondinho, só por acaso. A probabilidade é muito baixa. E eu estou desperdiçando alimentos. Como diziam os nossos avós, é um pecado desperdiçar comida. E nos obrigava a comer tudo que era posto no prato, sem qualquer opção de escolha. Então, é um pecado jogar comida fora. Sabe o que a célula faz? Transforma receptores redondinhos em quadradinhos. Porque todos aqueles alimentos quadradinhos que batiam no redondinho não entravam. Assim, eu me alimento melhor. Não posso escolher, preciso de comida. Primeiro problema, transforma receptores redondinhos em quadradinhos. Segundo problema, a célula se comunica com o cérebro e faz pedidos. Então, de modo elíptico, de modo indireto, ela pede quadradinhos. E como é que ela pede quadradinhos? Briga com alguém hoje. Estou te estranhando. O garçom passou por ti aqui no coquetel e foi lá para aquele grupo. Está te consideraram um chinelão. Acha que não vales nada. Tens que dizer alguma coisa a ele. Fechou alguém no trânsito, não é contigo. Vai atrás e faz o mesmo para ele. Porque é preciso se incomodar. A célula diz assim para o cérebro, não estou te conhecendo. Estás aceitando tudo que é desaforo hoje, não reages. Então, se chegou a uma conclusão muito interessante. Essas células pedindo continuamente ao cérebro irritação, tristeza, má vibração, são a materialização de um vício. Então, podemos nos viciar em emoções da mesma maneira que podemos nos viciar em qualquer elemento externo. Só não precisa comprar em nenhum lugar. Nós mesmos estamos produzindo. A reversão deste ciclo, qual o remédio? Com receita proibida? Receita retida na farmácia? Não. Nós produzimos os monstrinhos. Porque quisemos. Porque ninguém manda no nosso pensamento. Agora nos cabe destruí-los. Tem que matar a mim. Tem que matar de fome. Cada vez que eu resolvo falar mal de alguém só por ciúme, por inveja, ou só pelo prazer de falar mal, de reduzir a grandeza dos outros, que muitas vezes me causa inveja, cada vez que vem essa vontadezinha, olha, por favor, o próximo, a fila anda. E vamos buscar um bom livro, um amigo, com quem podemos trocar impressões positivas. Vamos ver algum programa de televisão, se é que existe. Lá na minha terra é difícil. Mas vamos admitir a probabilidade de que venha a existir. Ou uma vitória do meu time, que está mais difícil ainda. Mas, de qualquer maneira, vamos procurar passar aquele pensamento.
E assim, pouco a pouco, nós vamos produzir redondinhos. E se a célula tem pouco receptor redondinho e não os está aproveitando, o que ela vai fazer? Vai transformar quadradinho em redondinho, e quando as novas células aparecem, já virão com mais redondinhos do que quadradinhos. Por isso mesmo é que nós temos que procurar incentivar os bons pensamentos. Nem sempre a gente manda no pensamento, às vezes chega algum pensamento estranho. Em vez de achar que é de um obsessor e ficar com raiva do obsessor, em vez disso, manda ele passar. Nós não conseguimos evitar que ele surja, mas temos que ter autoridade para negar-lhe o habite-se. Aqui não. Não há licença para residir aqui. Vai se passar. E assim procuraremos com pensamentos de paz, de amor. A nossa responsabilidade aumentou. Hoje nós não somos mais observadores do universo, nós somos co-criadores. Nós influenciamos em toda a atmosfera do planeta. Isso está mais do que provado. Por que as crianças hoje já nascem praticamente sabendo operar em computadores? E as pessoas de mais de 40, como eu, nem sempre têm essa facilidade. Exatamente porque quando nasce, isso já está no ar, já está naquilo que Teilhard de Chardin chamou a noosfera, ou a esfera pensante que nos cerca. E com a nossa produção, com a produção de cada um de nós podemos produzir mais energia boa, mais vibrações de amor ou mais negativismo. Temos livre arbítrio. Logo, a escolha é nossa e a responsabilidade também. E assim, praticando a espiritualidade, melhoramos a nossa saúde física, porque nós temos que estar bem em todos os setores. Felizes, gozando de boa saúde física, boa saúde mental, pensando corretamente, confraternizando com os amigos, e só assim, só com muitos pensamentos de paz, nós conseguiremos evitar a guerra. Porque, embora as pessoas em geral digam que são pela paz, nós temos muitas guerras no mundo, o que significa que nem todos são tanto pela paz quanto dizem. Os ditadores sempre afirmam, tenho ouvido alguma coisa disso até no Brasil atualmente, que todos têm liberdade de concordar com eles. Uma liberdade ampla, de concordar comigo. Discordar é outro departamento, aí já não pode. Então, com esses pensamentos de paz, de amor, sabendo ouvir todas as pessoas, nós podemos, quem sabe, marchar mais rapidamente, porque a evolução é uma lei, não é apenas um projeto. Mas podemos marchar mais rapidamente para a paz. E nesse sentido da paz, e sabendo que a espiritualidade nos gratifica, nos eleva, faz bem à nossa saúde, eu não devo odiar, eu não devo ter inveja, não por pena do outro ou qualquer coisa do gênero, por respeito a mim mesmo. Qual foi a medida que Jesus nos deu? Amai-vos uns aos outros. Jesus já sabia que, como os homens são muito ligados em números, como diz Saint-Exupéry no Pequeno Príncipe, as pessoas adultas adoram números, só entendem números. Jesus já sabia que, quando dissesse amai-vos uns aos outros, ama teu próximo, alguém ia perguntar, quanto, Senhor, numa escala de 0 a 10? Isso é a pergunta de ortopedista. Quando dizemos que temos uma dor no ombro, dificuldade de levantar o braço, ele nos manda levantar o braço e diz, doeu de 0 a 10 quanto? Aí exagerados que 11. Modestos que doeu 1, mas dá um remedinho aí. Jesus viu a medida e disse o quê? Amai-vos uns aos outros. Quanto? Tanto quanto eu vos amei. É pouco, né? É muito. Ama o teu próximo. Quanto? Tanto quanto a ti mesmo. E aí nós vemos que o amor começa em casa, começa por nós mesmos. Se nós formos verificar aquelas pessoas que praticam o estelionato, aquelas pessoas que enganam o próximo, que não respeitam o semelhante, na verdade, têm baixíssima autoestima. Porque se eu não gosto nem de mim, como vou conseguir gostar dos outros? Esse amor, essa busca de progresso, começa por nós mesmos, procurando o melhor e procurando a paz. E com a paz, eu encerro o nosso encontro de hoje, já com muita saudade, dizendo um poema feito por minha mãe, em que ela perguntava, para que guerra, irmão? Se depois, horrorizado, verás que não valeu o sangue derramado. Se o mundo a girar não para jamais, a vida que se perde não volta nunca mais. E paz não haverá
enquanto com grandeza não imitarmos o exemplo da mestra natureza. O sol a todos vem com seus raios iluminar. De todos os peixes e a imensidão do mar, de todos os pássaros do espaço aberto, para eles não existem fronteiras, estou certo. E se no maior reino, que chamamos dos céus, todos os seres são filhos de Deus, por que não fazermos deste globo, pela vez primeira, num mundo só de irmãos, terra e crenças sem fronteira? Obrigado.